Esse vídeo aqui é super importante, então eu quero que você escute esse vídeo de uma forma diferente. Eu quero que você realmente preste atenção. Aqui não vai ter nenhuma coisa pra te distrair desse vídeo. Não vai ter musiquinha, não vai ter corte, não vai ter nada passando na tela, não vai ter letrinha. Eu só preciso que você pare de buscar a dopamina assim, infinita. Ficar buscando, meu Deus, eu preciso de estímulo. Cara, só relaxa a mente e escuta o que eu vou falar pra você. Experiência própria e também eu estudei sobre isso. A comparação, ela tá extraindo o seu potencial. A comparação, ela tá extraindo a sua disciplina, tá extraindo completamente a sua confiança e a sua autoestima, a sua autoimagem. Porque quando você vê tantas pessoas assim melhores em vários fatores que você, porque quando a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a milhares de pessoas. Então a gente tem acesso ali à vida das pessoas. E querendo ou não, na maioria das vezes só é exposto o que é bom. Então a gente tem um pensamento assim, bem triste, que é o quê? Só tem pessoas boas no mundo. Só tem pessoas boas no mundo. Só tem pessoas bonitas. Só tem pessoas ricas. Só tem pessoas com habilidade de comunicação. Só tem pessoa assim, só tem pessoa assado. Cara, mas isso é completamente mentira. E a comparação, ela vai muito além. Ela vem também com um complexo de inferioridade. Que é o quê? Quando seu cérebro está acostumado a se comparar com os outros, na maioria das vezes, quando você acha algum fator para se comparar ali com alguém, você se sente inferior. E quando você se sente inferior uma vez, o seu cérebro ele já acredita nisso como uma verdade. Ele acredita nisso como uma verdade. E para reverter essa chavinha, é só com conhecimento e praticar. Porque você pensa que é menos que alguém. E é um pensamento muito errado na minha visão. Você pensar que é menos que alguém porque alguém tem uma coisa que você não tem, ou que alguém é alguém que você não é melhor nisso. Não, cara, porque todos vamos para o mesmo destino, em sentido de carne. Todos vamos pro buraco. A gente está aqui de passagem. Então qual sentido tem você achar que outro ser humano é melhor do que você? Óbvio, vocês vão entender que não estou falando de desempenho aqui. Eu estou falando de um ver de comparação. Porque obviamente que existe pessoas melhores mesmo, mais dedicadas e tal em outras áreas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando como pessoa. Pelo simples fato de existir. Por que você pensa que ele é melhor que você? Por causa que a comparação. E a comparação não é assim, como eu paro de se comparar? É porque são hábitos ali que você cria. É uma forma de viver. Eu costumo falar que a comparação é uma forma de viver. Uma forma de viver comparando tudo. E comparação você não precisa, pensar, não, agora eu vou ver a vida de tal pessoa. Agora eu vou ver o físico de tal pessoa. Não é assim que funciona. A comparação, ela cresce como se fosse um vírus. Ela cresce devagar. Devagar. E ao decorrer do tempo ela vai crescendo. Você começa ali olhando pra pessoa e inconscientemente se comparando. Nossa, aquilo lá é bonito, né? Eu queria ter um. Ou sei lá, a forma que você compara. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você não repara, você não tem controle até o certo ponto que chega a você tá mais ligado ao outro do que a você mesmo. Você tá valorizando mais o ponto do outro do que o seu próprio ponto. E aí que a comparação pode te atrapalhar. Rafa, a comparação pode me ajudar em alguma coisa? Mas é lógico que pode. Se eu olhar para alguma coisa e falar, eu também quero ter isso. Ou eu quero chegar nesse nível. A comparação ela pode te ajudar. A comparação só te atrapalha quando você vê isso como algo inferior em você. Como algo que falta em você e que quando você tiver, isso vai fazer você se sentir melhor. Coisa que não faz sentido nenhum. Exemplo, tô em busca de meter o shape e tal. Tempinho treinando e tudo mais e tal. Seria um pensamento muito burro eu falar, quando eu tiver o shape, eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver o shape, eu vou me sentir melhor. Ok, você pode se sentir melhor. Pode ter mais confiança e tudo mais. Mas é algo que você vai, como eu falei, tipo um vírus, né? Algo que você vai evoluindo e vai ganhando aos poucos, gradualmente. E é no processo que você vai ganhando confiança.
Confiança, você vai olhar o seu shape e falar, nossa, eu construí isso. Quantas vezes eu lembro de eu treinando em tal circunstância? É algo que vai construindo mais mentalmente do que por ter aquilo ali. Porque se você tivesse um shape assim, sem você ter de você ter precisado feito alguma coisa, feito nada, assim, sem fazer nada, ganhou o shape assim, no instalar de dedos, eu tenho certeza que você não ia ver da mesma forma. É a mesma coisa cara que nasce rico, que o pai é rico, é a mesma coisa, o cara não dá valor ao dinheiro, porque ele sempre teve de uma maneira fácil. E é exatamente isso que eu quero falar pra vocês. A comparação, ela pode sim servir de alguma coisa se for com base em meta. Mas a comparação que é vista em meta, não é uma comparação assim obsessiva. É uma comparação assim, não, preciso ter isso, ok, vou trabalhar pra isso. Você tá mais focado no trabalho do que em ter. Em que ficar olhando a vida do cara que tem. Mas agora quando você só tá focado em olhar, meu Deus, eu preciso daquilo, aí você pode ter certeza que daqui a pouco tempo você vai olhar isso como algo inferior a você. Você não vai se achar bom igual a pessoa só porque você não tem o que a pessoa tem. Iluminado, o que eu tenho pra falar pra vocês, foca na sua própria vida. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo, cada um tem um começo, cada um tem um meio, cada um tem um fim. Todos vamos para o mesmo destino, então não faz sentido você ficar se comparando com qualquer outra pessoa. Independente do grau de sucesso que ela esteja, você também pode chegar, desde que você para de se comparar e acredite que é igual a essa pessoa e não é inferior. Vou ficando por aqui, tamo junto, obrigado por assistir.